só o ataque, só deixa eu ver o ataque. Qual seria o seu ataque? Então, essa é uma pergunta de milhões, assim, porque também tem a dúvida no ataque e a situação do Rony, né? O Rony sentiu no jogo contra o Sport, não saiu meio assim e tal, então essa é a dúvida, né? Se ele vai ter condição ou não. Se o Rony tiver condição, hoje, pensando também na característica do adversário e o tanto que ele entrega sem bola, etc., eu prefiro o Rony titular e deixar o Hulk como opção no banco. E aí seria o Scarpa aberto na direita, com o Bernard ali como esse meia direita, né? Mais o camisa 10, mas esse meia que cria mais pelo lado direito. O Arana como esse interior pela esquerda, né? Atacando por dentro, defendendo por fora como lateral. Com o Dudu aberto na esquerda. Gostei muito do jogo do Dudu contra o Sport, que ele tá numa crescente e é um jogador muito técnico. E Rony na frente. Pra mim a dúvida é Rony ou Hulk. Eu venho defendendo aqui, inclusive em um Tempo Esportes, e falo mais uma vez. Pra mim é um ou outro. Os dois juntos eu particularmente não gosto. A mesma coisa que você disse ontem, né, Lélio? Eu prefiro o Hulk. Pra mim, do Hulk ele prefere o Hulk. Eu prefiro o Hulk. Por mim, seria o Hulk, Dudu, Hulk e Biel. Qualquer uma dessas duplas aí. Mas eu começaria com o Hulk, sem dúvida alguma. E você, Daniel Seabra? Pois é, eu ia falar isso. Em relação ao Hulk, muitos torcedores até, o Hulk agora é reserva, não é? Saiu do time titular e tal. Eu colocaria o Hulk nesse jogo. Eu acho que agora ele é reserva. Você acha que ele é reserva, o Hulk? Pode até ser reserva. Acho que ele pode até brigar por posição. Falar que o Hulk vai brigar por posição no Atlético era um negócio estranho nos últimos anos aí, né? Mas nesse momento, o Hulk seria o meu titular. Ele é reserva por quê, Colombo? O que você acha? Porque o Rony é titular. Porque... Esse o Rony é titular porque você tá falando. Calma. Eu só quero ouvir o seu argumento. Vamos ver se ele... Se matem. Porque... porque se vier com... ele não faz gol há 11 jogos. O Rony ficou 22 sem fazer, pô. Calma, Lélio Gustavo. Você tá nervoso. Eu tô nervoso mesmo. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Isso. Você tá falando do principal ídolo do Atlético. Fala. Eu atuei do seu lado nas trincheiras, Lélio Gustavo. Volte a alguns programas, você vai ver. Mas o negócio é o seguinte... O Rony não sai do time, o Rony não sai. Se ele tiver, só vai sair se ele tiver o edema e complicar a situação. O Bernard não sai do time hoje, é um atacante que ele colocaria pela esquerda ou colocaria ele pelo centro, enfim. É mais um atacante. E o Sampaoli não larga com o Hulk para começar, para subir essa marcação, para tentar ajudar no sistema defensivo, na carência de defensores que o Atlético tem no meio campo. Ele tentou isso um pouco com o Dudu, ao passo em que ele volta o Arana para a linha de meio e coloca o Dudu um pouco mais de extremo. Não tem vaga pro Hulk nessa marcação. Ele já não tem a resposta. Beleza. Eu só tava esperando você morder a isca. Então tá precisando de zagueiro, coloca o Rony na zaga. Se ele marca melhor, coloca o Rony na zaga. Você pode ter esse argumento, Lélio. Você pode ter, mas tá aí no time. O Rony não sai do time. Não sai. É o seu gosto, eu entendo. Não sai porque você não tira. Para com isso. É a mesma coisa. Quando vier, porque o Everson joga melhor com o pé. Então coloca ele como camisa 10, pô. O goleiro tem que saber jogar com as mãos, defender a bola. Você pode ter até o argumento, o Hulk tá numa péssima fase técnica, mas você falar que um jogador que tem aí nos últimos 4 anos mais de 100 gols com a camisa do Atlético não vai jogar porque ele precisa marcar, aí não. Aí pra mim, aí eu joguei a toalha. Vou ver o UFC, beisebol, futebol americano. Vou ver futebol mais não. Vamos parar, ué. Mas aí você vai na mesma linha do Frossac, ou o Rony ou o Hulk. Sem dúvida. Você acha então que o Hulk hoje, na sua concepção, é o reserva do Rony? É isso que você acha também, ô Frossá? Eu acho que é por aí. E assim, não é o que eu gostaria, mas é o que é hoje. Tô com o Colombo nessa. Mas claro que o que eu gostaria motivo, era que o Hulk... Porque ele não sobe pra marcar, ele entrega seguinte, menos, é isso? Eu acho que é o seguinte, Mara, neste momento, e pegando um recorte dos últimos jogos, neste momento, eu não tô comparando, deixando muito claro aqui pra nossa audiência, pra vocês, eu não estou comparando Hulk e Rony como jogadores, tá? Um tá numa prateleira e o outro tá umas 10 prateleiras pra baixo. Agora, neste momento, com bola no pé, tecnicamente, é o que o Lélio acabou de falar, são comparáveis porque os dois estão mal. Né? O Rony melhorou um pouquinho nos últimos jogos, mas o Hulk tá mal. Errando domínio, errando passe. E sem bola, o Rony entrega mais. Esse é o ponto. Então, sem bola, o Rony é um cara que tem mais dinâmica, que marca mais, que enche mais o saco de zagueiro. Então, assim,
eu tô considerando o Hulk no banco, não dizendo que ele não deve jogar. Eu tô torcendo muito, que eu mais quero pra amanhã, além, claro, de uma vitória do Galo, é que o Hulk volte a marcar, recupere confiança, mas pra mim, pensando no contexto de jogo de 90 minutos e 5 substituições, eu acho que faz mais sentido guardar o Hulk para um segundo tempo, com o Cruzeiro um pouco mais desgastado, né, entrando num contexto de jogo um pouco mais favorável pra ele, do que o contrário, do que você começar com o Hulk e depois que ele pregar, colocar o Rony no jogo. Eu acho que pode ser mais perigoso. Então, assim, hoje o Rony é titular e o Hulk reserva? Acho que é. É o que eu gostaria, não. O que eu gostaria era que o Hulk estivesse jogando pelo menos 50%, que a gente sabe que ele sabe, porque se estiver jogando 50%, ele seria titular absoluto, não é do Galo, não. É de qualquer clube do país. Mas ele tá numa fase muito ruim e o time fica mais equilibrado sem o Hulk com o Rony, na minha opinião. Apesar do Hulk ser tecnicamente, em condições normais, pelo menos 50 vezes mais jogador que o Rony. Eu acho que é por aí. Qual foi a última vez que os dois jogaram juntos? Quem? Hulk e Rony? Qual foi? Não lembro. Fluminense? Isso. Qual foi o placar? Fluminense. Qual foi o placar? Não, foi 3-0 pro Fluminense. Mas você vai falar que a culpa é toda do Hulk? A defesa? Não, mas... Pera, mas a culpa é toda do Hulk? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui, o Atlético deu 2 chutes a gol, os 2 chutes foram dele, e o outro do Bernard. Você acha mesmo que a culpa é do Hulk? Então, eu acho que... Alô, Marina Medioli, tá pagando um comentarista idiota pro seu YouTube. Se é isso, me desculpe. Ô, Kênia, prepare aí que amanhã tô indo acertar as contas aí. Mas daí vale pra perguntar, né, ô Lélio? Porque assim, se o Rony é um cara que ajuda mais o setor defensivo até do que o ofensivo, por que nesse jogo do Fluminense ele não ajudou tanto o setor defensivo? Porque o Hulk, nem de atacante ele jogou. Exato, mas atrás e o Rony na frente. Então, aí o Leandro Colombo, ele tá sendo incoerente, inclusive, às críticas que ele fez ao Sampaoli, né, que foram pertinentes naquele sábado em que o Atlético perdeu pro Fluminense, que passa muito pela escalação do time. E nitidamente o Atlético jogando num 5-4-1, o Hulk atuava no meio de campo ao lado do Bernard. Essa que foi a escalação e o Rony mais isolado. E ele tentava se movimentar para ali, para cá e tal, e realmente não foi bem. Como também não foi bem o time inteiro. O que eu tô aqui debatendo com o Colombo, brincadeiras à parte, o seguinte, é que a gente não pode colocar a culpa no Hulk. E que o Sampaoli, ele também não pode levar para esse, porque não marca. Porque para marcar, ele tem que colocar outros jogadores. Se ele quer um esquema, né, com jogadores rápidos e tudo mais, aí ele tem que fazer, inclusive no meio de campo, colocar o Gustavo Scarpa, não escalar jamais o Fausto Vera, né? E não pensar em Natanael de jeito nenhum, que o Natanael não ganha na corrida de ninguém, ele não pode escalar o Guilherme Arana, que não ganha na corrida de ninguém, aí ele tem que fazer um time de trem-bala para encarar o Cruzeiro amanhã. É um desgaste do time no seu todo. Agora, olha como é interessante as coisas, né? Antes, dificilmente algum de nós aqui diria que o Hulk não era titular e diria que o Bernard não era reserva. Hoje a gente diz assim, o Hulk é o reserva do Rony e o Bernard é titular absoluto nesse esquema. Por que eu estou trazendo esse posicionamento? Para ver como que as situações, os treinadores, a forma de jogar, o que é possível, acontece. Como que o Bernard mudou tanto assim? Maravilhoso, sensacional, Daniel Seabra. Provavelmente, a gente não vê, né? Mas provavelmente que agora tá treinando, né? Agora o Bernard tá treinando, né? Agora a turma tá treinando. Você vê como o futebol do Bernard apareceu. Ainda tá longe do que a gente esperava, mas tá muito longe do que tava também. Sim. Bernard já evoluiu muito. Hoje ele é titular. Agora, sobre essa questão do Hulk aí, do Colombo, com o Lélio e tal, eu vou te ser bem sincero, coloca os volantes que tem aí, se for botar Fausto Vera, Menino, etc, Scarpa pra marcar, põe todo mundo pra marcar e deixa o Hulk fazer o que ele sabe fazer. O Hulk na fase ruim, ele pode ser muito decisivo. E nesse esquema do Sampaoli aí, o Hulk pode se adaptar sim, um cara inteligentíssimo. Você tá falando de esquema, de treinador, sim, de treinamento, de Bernard. O Hulk é um cara inteligentíssimo, ele se adapta fácil a esquemas, então ele pode sim se adaptar a um esquema novo do Sampaoli, por que não? E aí sim a fase dele recuperar, porque futebol ele tem.
Não estamos falando aqui do Hulk, pô. Provavelmente o maior ídolo da história do Atlético, um dos maiores e tal. Então não dá também para descartar o Hulk dessa forma, como se fosse agora, depois de tudo que ele fez pelo Atlético, acabou, virou reserva, né? E vai embora. Não é assim, né? É a fase, né, Lélio? Você também imaginava dizer que o Bernard era titular absoluto? Claro que não. Aquilo que é fase péssima. Ele só tocava para trás ou dava um passo de 2 metros. Ele não tentava driblar ninguém. O Hulk, ainda sabendo que tá mal, ele vai para cima. Lá no Maracanã, que foi citado o exemplo, ele ainda arrumou 2 faltas. Ele sofreu 2 faltas. E ele cobrou as faltas assim, de uma maneira terrível, péssima, né? Mas quem arrumou as faltas foi ele. Teve um pênalti que poderia ter sido revisado, que ele paga geral lá, foi jogada dele, sabe? Ele mesmo mal, ele ainda puxa só para ele 2 marcadores. Geralmente é assim, sempre com uma marcação dobrada, mas pode ser a opção do Sampaoli também pensar em colocá-lo no segundo tempo e pegar a defesa adversária também mais cansada e tentar fazer um gol. Pode ser uma opção. Agora, eu aceitar essa reserva do Hulk assim facilmente, antes dele sentar no banco, tem vários candidatos, até chegar nele, até chegar, né, do Hulk, ó, você agora é reserva. Aí antes tem uma lista, o Hulk é o último dela. Nessa lista aí, inclusive, está o seu Guilherme Arana. Claro. Foi bem em bem todos no os gol. setores, né? Ele foi bem no gol que ele marcou. Agora, o jogo dele não foi, contra o Sport não foi bom, não. Mas ele fez um bom jogo. Não foi bom, não. Ele errou tudo que ele podia e mais um pouco. Eu tava falando isso na transmissão, inclusive. Foi lá, fez o gol, bacana, importante, comemorou, extrapolou, legal. Mas não foi um bom jogo dele, não.